uma vez, né, nesse dia 19 de outubro de 1900 e... Opa, 1900 não, gente, desculpa. 2025, né? Já ouvimos falar desses ataques, né, dos sionistas desde 1948 para cá. 78 anos, 77 anos de constantes ocupações do território palestino, de expulsão das pessoas de suas casas, de suas lavouras, suas plantações, matando seus rebanhos, roubando, né, os seus produtos, destruindo. Essa mesma política está acontecendo nesse momento lá nos territórios ocupados pelos sionistas, que se autodenominam Israel. Para os incautos, né, eles acreditam estarem se tratando do Israel da Bíblia. Nada mais enganoso, né? Esse Israel aí não tem nada a ver com o Israel lá da Bíblia. O Israel da Bíblia é outra história, não existe mais, acabou, sumiu, né? Se tornou desnecessário para os planos do Todo-Poderoso, que disse, não preciso mais, e encerrou a história. Qual a importância, né, da história de Israel para os cristãos? Toda importância, não é verdade? Primeiro, como disse o apóstolo Paulo, para o judeu no judaísmo lá, os judeus, né, Israel, foi dado as escrituras, né, os profetas, as profecias, né? Essas profecias continuam e foram cumpridas. Assim que essas profecias se cumpriram, né, no Messias, né, que eles não aceitaram o Messias também, né, tem essa também, rejeitaram o próprio rei, né, o rei dos judeus lá na cruz, crucificado. E aquilo para os judeus é uma afronta, né? Alguém morrer na cruz é como se fosse o pior das maldições. Por isso que eles não gostam muito, né? Eles não entendem. E aquela história acabou em 70, né? 70 depois de Cristo, né? Então, assim, Jesus Cristo morreu, né, na cruz aos 33 anos, né? 33, mais ou menos 27, uns 27 anos, né? Uns 30 anos depois, né? 30 anos depois acabou a história, né? 37 anos depois, mais ou menos 40 anos depois, acabou a história ali de Israel, no ano 70, destruído pelo Império Romano, o general Tito, que destruiu o templo, os muros, né, expulsou todo mundo e houve a diáspora. Judeus, né, israelitas ali se espalharam pela face da terra e em vários lugares, Oriente, Ocidente, para a Europa, né? E após isso aí surgiram também os judeus askenazes, posteriormente, né, no século VI, né, 540 mais ou menos da era cristã, uma tribo turcomena, ela se converte ao judaísmo. Inclusive usavam aquele chapéuzinho na cabeça lá chamado kippah, né? Beleza, foi eles que introduziram esse costume. Então essa tribo aí em peso se tornaram, né, judeus prosélitos, ou seja, que não são, né, da descendência do israelita, tá bom? Que é esse povo aí, a maioria aí, né, que deu origem aos askenazes e, né, são esse povo aí fora, né,
E os sefarditas são aqueles que foram na diáspora, expulsos, né, espirrados da Judéia lá, né, do local, né, que era chamado Palestina. Até então era Judéia, né, a bem da verdade, porque tinha a ver com o reino dos judeus mesmo ali, né, que houve ali um reino, né, Judá, que era o território da tribo de Judá, que depois, né, se desmembrou lá depois de Salomão, né, 10 tribos ao norte, comandadas por Efraim, tribo de Efraim, de José, né, e ao sul, né, Davi, né, os filhos de Davi que continuavam a linhagem na real, da qual, né, dizem que Jesus também, né, é descendente de Davi, né, pela genealogia dos evangelhos. E aí está justamente a importância dos judeus, entendeu? Na história aí cristã, né, que dele veio, né, o Messias, né, e as escrituras, tá bom? Mas eles também precisariam também, né, segundo o próprio apóstolo Paulo, também estão debaixo do pecado e precisam de um Salvador também. Porque pela lei as pessoas não conseguem se salvar pela teologia cristã, entendeu? Não consegue salvar, por isso que precisa do Salvador que morreu na cruz lá, como um cordeiro, tá? Os teólogos aí de plantão vão entender. Então é isso aí. E esses que estão ali hoje, ali, né, fazendo paralelo ali com eles não são esse Israel antigo que estava até ali, no ano 70 ali, né? Até ali ainda ia. Isso aí é um povo diverso, né? Fora os mais de 6 milhões de judeus que morreram na Europa ali, né? Os sefarditas, né? Morreram na Europa, né? Nas mãos também não só do Hitler, viu? Tinha os pogroms também lá na Rússia, né? Tinha perseguições e todos os lugares tinham certas matanças de judeus às vezes. Mas teve aquela grande holocausto lá nazista, né? Não holocausto com letra maiúscula. Holocausto normal mesmo, letra minúscula, holocausto nazista, que não foi só judeus. Foram outras etnias também, ciganos, homossexuais, comunistas, socialistas, né? Pessoas diversas também morreram, né? E entre os judeus também, muitos que morreram ali, a maioria, eram pessoas intelectuais de esquerda, que o Hitler gostava de perseguir mesmo. O sionismo já existia já, desde 1890, né? O sionismo primeiro ele veio como um sionismo religioso, né? Criado por dois clérigos anglicanos, né? Que queriam uma nação para o povo judeu, né? Porque tinha que construir o templo para Jesus e cumprir a promessa lá. E aí vieram nessa paranoia aí. Depois um outro cara lá, judeu lá, pegou mesmo essa ideia aí, mas transformou numa ideia política, que é o que eles estão fazendo hoje, uma ideia de supremacia judaica, entendeu? Sionista. Tem nada a ver com judeu também. Que nem os judeus, na verdade, ali, os ortodoxos, aceitam. Eles aceitam o quê? Que acabou o reino de Judá lá e já era. Deus não quis mais, entendeu? Eles aceitam isso. Vivem como um povo pacífico. Sempre viveram lá, aqueles que ficaram lá na Palestina lá, eles viveram pacificamente com os palestinos. Nunca houve briga. Quem trouxe a guerra e a exploração e o roubo e a morte foram os sionistas, né? Esses aí agora aí são sionistas. E continua essa política aí racista, nefasta e assassina em cima lá, junto com os Estados Unidos, lógico, né? Na verdade, é os Estados Unidos, né? Só que dá o nome de Estado de Israel, tá? Não vamos ter ilusões. É isso aí que nós estamos vivendo hoje aí. Essa coisa aí anômala, né? Que precisa ser parada, né? De qualquer jeito. Tá bom, galera? Não deixa de curtir aí e se inscreva no canal aí. Um abração. Tchau, tchau. A luta continua, né? Mas não podemos desistir, tá bom?